Gostaria de começar parabenizando a iniciativa de uma comissão tão cheia. Isso é muito bom para as nossas discussões, para democratizar o processo, e parabenizar o secretário Natalino pela solicitude em todas as indicações ou pedidos que eu fiz a ele, extremamente solícito de impressionar mesmo a disponibilidade do senhor com essas questões, desde as mais pequenas, como reformas, como aos problemas mais graves, como da escola de Camboriú, que o senhor me atendeu muito rapidamente. Gostaria de fazer alguns apontamentos, primeiramente sobre a taxa de aprovação dos anos iniciais e da distorção de idade série, que o senhor demonstrou serem resultados muito ruins aqui em Santa Catarina. E, de fato, é muito ruim que o nosso aluno reprove. No entanto, por algum tempo nós tivemos uma campanha anti-reprovação também bastante infundada. E você veja, apesar de o senhor ter sinalizado aqui que a taxa de aprovação era ruim porque os alunos reprovavam muito, o senhor também em seguida mostrou que a proficiência em língua portuguesa é melhor nos anos iniciais. Quando é que se aprende excelência em língua portuguesa? Nos primeiros anos, os anos em que os nossos alunos estão reprovando. Então, primeiramente, gostaria de sinalizar que a reprovação ela não é ruim em si, do contrário, ruim é forçar uma aprovação, como nós já tivemos por muito tempo em relação aos índices do IDEB. As escolas não querem ficar com um índice ruim. Gostaria de fundamentar também que a minha experiência para comentar sobre esse assunto é bastante recente. Até o último dia, prazo limite para lançamento de candidatura, eu fui professora, sou professora de ensino fundamental, anos finais e ensino médio. Então, conheço bastante a realidade da educação. Acredito que mais recente do que os meus colegas, que também são professores da mesa, que já estão aqui há alguns mandatos. E sim, o senhor tem toda a razão ao apontar que é ruim que os alunos reprovem, mas temos verificado nos nossos índices que esses alunos, nos anos iniciais, têm um rendimento melhor do que conforme avançam no ensino fundamental e médio. Sobre o problema grave do ensino médio, é até prolixo repetir. Recentemente, houve um pronunciamento oficial, inclusive dizendo que o nosso ensino médio não servia para nada, um pronunciamento que trouxe muita polêmica no país todo. E o ponto central da sua explanação, no meu ponto de vista, foi quando o senhor apontou que a condição socioeconômica não altera a qualidade da educação. Eu tenho dito isso há muito tempo, desde que eu entrei na escola, e trabalhei com escola pública em escolas de situação econômica muito, muito vulneráveis. E é excelente que o senhor tenha trazido isso, porque repetidamente nós ouvimos que o problema da educação se baseia na premissa da falta de dinheiro, praticamente que exclusivamente, como se a falta de investimento de dinheiro fosse uma prioridade. Recentemente, a Fundação Getúlio Vargas, através de uma economista, Joana Monteiro, apresentou uma pesquisa chamada Financiamento e Gestão da Educação no Brasil. Outros pesquisadores também avaliaram o investimento dos recursos dos royalties do petróleo e o crescente investimento em educação nos últimos anos. Nas 2 últimas décadas, o investimento de dinheiro na educação cresceu 2,5, ou seja, investe-se 2,5 vezes mais do que no início dos anos 2000. Esses investimentos não trouxeram aumento na qualidade educacional. Segundo o pesquisador João Batista de Oliveira, inclusive, 50% desses recursos passou a ser desperdiçado, quanto mais cresceu o investimento. E é fundamental reforçar isso, porque toda vez que se fala em educação, o assunto principal é dinheiro, investimento, dinheiro, dinheiro. E os estudos têm apontado que esse problema não se soluciona com dinheiro. No nosso país, nós investimos um percentual do PIB relativamente superior a outros países que têm uma educação 10, 20, 30 vezes melhor do que a nossa. Isso nos leva à conclusão, que acredito que foi a mesma que o senhor aqui sutilmente indicou, de que o problema é gestão e método. Na sua pesquisa, o senhor informou-lhe que de 2005 a 2017, nos dados que o senhor nos trouxe, de 2005 a 2017, Santa Catarina saiu do primeiro lugar, da primeira colocação, para a 26ª, apesar do investimento ter aumentado. Então, isso também sinaliza. Sobre o problema da gestão e do método, acredito que essa é a espinha dorsal do problema da educação em Santa Catarina e no Brasil inteiro. O mesmo pesquisador, o João Batista Oliveira, disse que não apenas o recurso, o dinheiro, é desperdiçado na educação do nosso país, como também o tempo. E eu que lecionei sei disso. Segundo João Batista Oliveira, o professor gasta apenas 60% do seu tempo lecionando. Os outros 40% é com aluno indisciplinado ou com temas transversais. Aliás, há um livro muito bom que fala sobre esse assunto, há vários, inclusive, mas há um fundamental chamado Maquiavel Pedagogo, de um pesquisador francês chamado Pascal Bernardin.
e ele informa como que gradualmente as nossas escolas, e não apenas no Brasil, em toda a Europa, têm acrescentado cada vez mais temas transversais, conteúdos inócuos, conteúdos subjetivos, tempo desperdiçado em assuntos relativos a moral, costume ou a qualquer outra coisa. Este tempo é roubado do conteúdo objetivo e científico, que deveria ser ministrado das escolas. Segundo a pesquisa do João Batista, esse desperdício de tempo é de cerca de 40%, ou seja, a criança não precisaria ficar na escola 4 horas, podia ficar 3 horas e ainda assim sobraria tempo desperdiçado. Esse processo é um processo de subjetivização da educação e passa pelo problema do método, como o senhor colocou. Outra excelente colocação sua, que me alegra muito, foi quando o senhor pontuou que a escola serve aos interesses da sociedade, não aos interesses do governo. Isso é excelente. Nós temos visto a escola sendo aparelhada para outros interesses que não o específico e objetivo de educar os alunos. Então, esse deve ser um pensamento muito reforçado, que a escola serve aos interesses dos pais, da comunidade e dos alunos, não dos servidores que trabalham nela, nem dos gestores, nem do governo, nem dos deputados, nem dos partidos políticos. O senhor falou também sobre a formação dos nossos professores. Acredito que esse é o ponto nevrálgico e mais polêmico. O pesquisador, meu amigo professor Braulio Matos, que é doutor na UNB, fez uma pesquisa para exemplificar esse problema com os cursos de pedagogia do Brasil, comparando com os cursos de pedagogia de outros países. E aqui, no nosso país, se gasta muito tempo e muitos créditos da grade curricular com conteúdos secundários e passíveis de ideologização. Exemplo, sociologia da educação, psicologia da educação, teoria da educação, e deixa-se para trás as disciplinas voltadas ao currículo objetivo, português e matemática. O nosso pedagogo, por exemplo, ele deveria ser fluente, proficiente e excelente em português e matemática. E o que nós temos visto, além do desprezo pelo idioma pátrio, que se você indica essa gravidade, você vira deboche, além do desprezo pelo idioma pátrio, desprezo pelos conteúdos objetivos e científicos, que deveriam estar sendo ministrados desde o início dos cursos de formação. E, para encerrar, bem colocado pelo senhor também, que os cursos de atualização e os programas de atualização dos professores, através dos cursos oferecidos pela Secretaria de Educação, têm deixado muito a desejar. Eu participei de muitos deles nos últimos 9 anos que lecionei, todos os anos participei de algum, e teve momentos em que os professores deixavam de lecionar para se encontrar na Secretaria de Educação para fazer dinâmica, ouvir palestra motivacional ou fazer um tangram. Eu passei, em uma certa ocasião, 3 horas fazendo um tangram lá na Secretaria de Educação de Chapecó e discursos a respeito disso. Enfim, conteúdos que não agregam valor científico e profissional para o professor. Eu gostaria de pontuar esses trechos do que o senhor falou, sinalizar que estou impressionada por ter mencionado essas questões e parabenizá-lo pelo trabalho excelente que o senhor tem feito na frente da Secretaria de Educação. Obrigada. Deputada Campagnolo, muito obrigado mais uma vez pelas suas palavras. Essa questão de forçar a aprovação, que essa distorção que nós temos de idade ano escolar, vem exatamente disso, e eu acho que o aluno precisa aprender. Ele precisa ser aprovado se ele aprender. Gestão e método, deputada Campagnolo, é exatamente isso, né? Nós estamos trabalhando com uma linha de gestão que, pela dimensão da educação, eu imaginei que a gente levaria 6 meses para chegar nas escolas e a gente já chegou. E eu tenho o sentimento de que a gente está dando vazão a processos históricos, né, de escolas que ficaram por anos abandonadas pelo Estado. Mas a gestão é fundamental, né? Se o gestor solicitar e não for atendido, aí ele pode falar que não tem recurso, porque até agora não teve um pedido que a gente disse, não tem mais dinheiro. Evidentemente que aí a gente precisa de um prazo. O caso da escola de Camboriú, que a deputada Campagnolo bem citou, foi uma ação rápida nossa. E se o gestor é determinado, não importa as condições, e aí eu reforço as palavras da deputada Campagnolo, se ele for determinado, ele vai atrás e faz por onde. A escola é o reflexo do gestor. É impressionante como esta frase tem um efeito fantástico. Eu quero aqui fazer uma reflexão, secretário, para que dentro do projeto de educação para Santa Catarina se olhe o atraso de muitas crianças que chegam ao final do ensino fundamental completamente analfabetas. Ainda que o prefeito
e dê absoluta prioridade à educação. Os 25% mal empregados também não resolve nada. Pode até sobrar dinheiro para a educação se não forem bem investidos, como falou aqui a deputada Ana. Deputada Campagnolo, uma análise que foi feita em relação a esses dados apontou exatamente isso. Os municípios fazem melhor os primeiros anos do ensino fundamental e é por isso que Santa Catarina vai bem. Então, essa orientação nacional, que nós estamos tratando com muito cuidado e muito zelo, sem impor nada, sem forçar nada, deputada Carminati, é um processo construtivo. Eu trabalho com neurologia e eu tenho que fazer avaliação de crianças que não vão bem na escola. Dentro de todas essas situações que eu disse como neurologista, como médico e também como cidadão, como homem público, né, cada vez mais a terceirização da criação dos filhos por parte das famílias em relação às escolas. Ou seja, muitos professores, diretores, eles acabam tendo funções muito diferentes daquilo que eles foram treinados, ou pelo menos aquilo que eles deveriam fazer, que é ensinar as pessoas. Então eles estão perdendo um tempo muito grande com distúrbio de comportamento, com droga, com problema familiar, com problema de saúde, com problema, enfim, problemas comunitários, e isso desfoca a educação, e o resultado está aí, é estarrecedor. Se você quer conhecer uma pessoa, você pega, com todo respeito, você dá uma folha em branco e um lápis. E você pede para ela fazer um tema qualquer assim. As pessoas se embaralham. O senhor vai cair duro de ver o tipo de português que é escrito, a capacidade de abstração que praticamente não existe mais. As pessoas não pensam mais, são autômatas. Esse tempo que o aluno fica na escola precisa se reverter em melhoria da qualidade da educação. Não adianta nada nós proporcionarmos a eles essas atividades no contraturno, são recursos do Estado, né? São recursos públicos, portanto, da sociedade, e isso precisa se reverter na melhoria da sala de aula. Realmente choca Santa Catarina quando vê os nossos resultados aí. Então, o que a gente está fazendo, na linguagem da gestão empresarial? Verificação de conformidade. Essa análise nós estamos fazendo é a fotografia, como está, o que não vamos atingir e o que nós entendemos ser possível fazer dentro do plano de gestão. Bom, quando a secretária adjunta me passou o documento do Plano Estadual de Educação, ela disse o seguinte: o senhor precisa ler. O senhor precisa ler esse documento. E eu li, e aquela noite eu não dormi direito. Porque eu já vi que não tem como atender a vários daqueles requisitos. E aí eu me perguntei, como é que a gente transforma, me perdoem talvez até a ignorância, mas como é que a gente transforma em lei um processo que tem variáveis que a gente não gerencia, que a gente não controla? Pior do que isso, e aí ficou mais grave ainda, quando a secretária adjunta mostrou, olha aqui, secretário, foi feito um copia e cola do PNE, do Programa Nacional, do Plano Nacional de Educação. É inaceitável, nós não conseguimos entender, nós que fazemos a gestão técnica, não conseguimos entender. Então, agora é impressionante como a gente, como Estado, deixou de fazer ações importantes pela educação. Por exemplo, o ensino de idiomas. Não sei se os senhores sabiam, a gente já ensinou inglês, espanhol, alemão, italiano, francês e japonês. E a gente parou. E foi parando. E aí a gente vê municípios que, no ensino fundamental, 9 anos de alemão. Aí chega no ensino médio e não tem mais alemão. E nós temos toda a vontade do consulado alemão, que nos procurou, inclusive para dar bolsa para os melhores alunos, para estudar 6 meses na Alemanha. Eu disse ao cônsul, se eu fosse um aluno que tivesse a oportunidade, professor, de passar 6 meses na Alemanha com a bolsa, eu ia ser o melhor aluno. E essa gurizada é movida a desafio. Então nós retomamos, já estamos oferecendo italiano, espanhol e alemão naquelas escolas que querem. Nada imposto. Ele se dispõe até a capacitar os nossos professores. Né? Eu recebo pela rede social professores dizendo, conta comigo. Eu sou professor de alemão, pode contar comigo na rede pública do Estado. O que faltava? Vontade e determinação? Não falta mais.